Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6. Lembrando que amanhã, ao vivo, o pastor Frank Lima, na Rádio Nova Cidade FM 104,9. Você pode participar. Ele e irmã Mariúcha vão estar lá conduzindo esse trabalho. E você pode participar pedindo oração e louvor. Essa mensagem que vamos pregar agora será exibida em um dos nossos programas na Rádio Nova Cidade FM. Sabemos que vidas serão transformadas, porque essa palavra tem poder, irmãos. Amém? Vamos ler no uníssono Isaías 55, versículo 6. 1, 2, 3 e já! Amém. Podeis sentar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto muito interessante da palavra de Deus, onde o profeta maior Isaías, de forma muito clara e objetiva, ele nos traz um conselho interessante. Conselho esse de buscar ao Senhor. Como disse, esse livro é um livro do profeta Isaías. A tradição judaica nos afirma que Isaías era primo legítimo do rei Uzias. Rei Uzias foi um personagem bíblico que começou muito bem, fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Mas já no final do seu reinado, ele começou a desobedecer a Deus. Como, pastor, que ele desobedeceu? Ele quis fazer algo a qual ele não foi chamado. Deus ungiu esse rei para estar governando a nação, e ele achou que ele poderia ser sacerdote e sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele quis sacrificar ao Senhor e oferecer ali o sacrifício ao Senhor, ele ficou leproso. A primeira lição que aprendemos com a vida de Uzias é que cada um Deus chamou para fazer uma coisa, e aquilo que ele nos chamou para fazer, façamos com toda a inteligência, com toda a força, com toda a autoridade, com todo o poder, para que possamos ser aprovados por Deus. O livro de Isaías tem 66 capítulos, logo ele é conhecido na teologia como a mini Bíblia. Ele tem 1291 versículos. Foi escrito por volta do ano 715, 730 antes de Cristo. Ele é conhecido também na teologia como o livro cristocêntrico ou messiânico, porque ele narra a trajetória do Cristo 730 anos. Ele fala no capítulo 9 que uma virgem daria luz a um menino, declarando que uma virgem seria aquela que iria conceber o Filho de Deus. Ele fala também do nome do Senhor, que é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele também declara que o nosso Jesus seria morto, e a morte que Jesus teria seria uma morte trágica, seria uma morte triste, seria uma morte sacrificial, para que você hoje nessa noite estivesse aqui para entender que para Ele seja dada toda a glória. E quando olhamos esse livro, nós entendemos que Deus tem
a falar muito para conosco, porque Isaías ele diz: buscai ao Senhor. A gente só busca aquilo que não está a nossa visão. E para buscar, irmãos, requer dedicação. Estamos vivendo hoje dias em que o povo de Deus não quer buscar, o povo de Deus não quer clamar. Mas a Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 30 ou 33, diz: clama a mim e responder-te-ei. Chegou a hora de você se levantar no meio da crise. Chegou a hora de você se levantar no meio do caos. Chegou a hora de você se levantar no contrário da sua vida e clamar ao Senhor, porque aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. A Bíblia diz: Alabachuri Andarébia, se o meu povo, se é condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí vem: se você fez, então eu ouvirei. Eu quero acreditar que os olhos do Senhor estão fitos sobre esse lugar, e os ouvidos de Deus estão ouvindo a oração que foi aqui feita durante toda essa reunião. Talvez você chegou aqui e está preocupado com a conta que venceu. Talvez você chegou aqui e está pensando: meu Deus, o café acabou, amanhã não tem mais café, amanhã não tem mais almoço, nem filé de zoiudo eu tenho. Mas chegou a hora de clamar, porque o culto não acabou. O Deus que tu serve não está morto. O Deus que tu serve é o Deus da providência. Ele é o Jeová Jireh. Ele é aquele que te socorre, Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que pode fazer algo pela sua vida. Porém, é preciso buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Na Bíblia você vê várias pessoas buscando, e todas que buscaram encontraram. Sabe, irmãos, há momentos de nossa história que a gente desanima e não quer buscar, porque a gente acha que Deus não está nos ouvindo. Mas a Bíblia também diz que no silêncio Deus fala. É que a gente é assembleiano, né, irmão? Nós somos assembleiano. A gente gosta de barulho, a gente gosta de movimento, mas o nosso Deus fala no silêncio. Elias estava lá desgostoso da sua vida, desgostoso, achando que ele era a última cereja do bolo. Eu sou o último, eu sou o único profeta. E Deus vira para ele: ei, camarada, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Olha, irmãos, essa prova que tu está passando, outros também passaram. Labachuri anda labachere, outros passarão. Mas a tua atitude na prova vai fazer se você vai ter vitória ou derrota. E o segredo para ter vitória é buscar. O salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Jonas, dentro do ventre do grande peixe, que algumas pessoas chamam de baleia, mas a Bíblia não fala de baleia. Mas se Deus quisesse usar uma baleia para engolir Jonas, eu também acreditaria, porque Deus pode fazer tudo. Apesar de baleia não ter uma estrutura correta para engolir, mas Deus sabe. Lá no ventre do grande peixe, Ele fala assim, ó: do ventre do inferno, a baleia se tornou o inferno de Jonas. Eu fico imaginando, gente. Imagina você dentro do grande peixe, aquela coisa enrugada, mucosa, quente, fedorenta, porque dentro da barriga da gente tem um monte de gases, né? É um ácido violento aqui dentro para destruir tudo que a gente come, né, irmã Elaine? Então a gente sabe disso. Agora preste atenção no que eu vou lhe falar. Jonas lá dentro, talvez gases, odor,
E Jonas sabia que estava ali por um único motivo: porque não buscou a Deus como deveria. Porque quem busca a Deus obedece, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você fala com Deus, Deus fala com você. Eu já falei isso aqui: oração não é um monólogo, mas é um diálogo. Eu falo, mas o meu Senhor, que é teu Senhor, responde. E às vezes não queremos dar ouvido ao que Deus está falando. E a Bíblia diz que Deus permitiu que o peixe engolisse a Jonas. Mas aí qual foi a estratégia para ele sair de lá? Orar. Se tem uma coisa que fortalece o crente, se tem uma coisa que dá direção para o crente, até para ele ler a palavra, ele tem que estar orando. Por quê? Porque quando você está orando, você está mais sensível a ouvir a ministração do Espírito Santo. Quando nós estamos orando, a gente para de dizer eu, e eu passo a entender que Ele tem primazia. Estamos vivendo dias em que o eu tem sido notório. Você quer ver uma coisa? Nossos hinos, que eu gosto de cantar, canta aqui direto. Mas olha só, olha para mim, Senhor. Olha para mim. O hino deveria ser diferente, eu olhar para Jesus, mas eu estou falando para Deus, olha para mim. É sempre, o problema sempre sou eu. Eu sou prioridade. Jesus, em muitas vidas, tem ficado em segundo plano. E é por isso que você tem que buscar o Senhor. Porque quando você busca o Senhor, você entende que a glória é dEle, que a vontade é dEle, que o desejo é dEle, que o efetuar e o agir é dEle. E se estamos aqui nessa noite, foi porque Cristo pagou um alto preço por nós. Não foi a sua bondade, não foi a sua espiritualidade, mas foi a morte vicária de nosso Jesus na cruz, para que eu e você pudéssemos ser resgatados das garras do pecado. Esse pecado que nos amarra. Pastor, mas eu não peco não. Não. Nós pecamos por palavras, obras, pensamento, omissão. Se você pode fazer e você não faz, você peca. Porque as pessoas estão acostumadas, pastores, a achar que pecado é só adultério. Mas mentir é pecado, enganar é pecado, esconder é pecado, omitir é pecado, comprar e não pagar é pecado, chutar os irmãos para poder pegar a promoção é pecado. Esnobar o irmão, comprar uma roupa nova, um sapato novo e virar para o irmão e falando, tá vendo, você está no pecado. Orgulho é pecado. Jesus nos ensina a ser humilde. Você quer ver como a gente peca? Quer ver como é que a gente peca? Nós estamos no mês de abril. Se você tem 3 sapatos e tua irmã não tem nenhuma, e você não dá para o seu irmão, você está pecando. Porque você está deixando de cumprir o amor de Deus, irmãos. Eu estava essa semana orando. Eu cheguei da faculdade, e aí eu fui orar. E eu percebo, irmãos, digo eu, que Deus quer mais de mim.
mais leitura, mais oração. Eu estava olhando o meu professor lá, o doutor, a quantidade de versículos em cadeia temática que aquele camarada fala para ilustrar uma aula, eu não sou digno nem de contar, porque são muitos. E eu falei, eu posso me dedicar a isso também. Sabe por quê, irmãos? Precisamos buscar ao Senhor para Ele nos dar inteligência, para aplicar essa palavra, ensinar ao pecador, pregar, levar esse evangelho, irmãos, que por muitos tem sido aí vituperado, as pessoas que têm pregado a mentira, enganando as pessoas, mas você conhece a verdade. Quando tu começar a buscar a Deus, Deus vai te usar. Eu acredito que quando você começar a buscar a Deus, Deus vai te tirar do anonimato. Ele vai firmar os teus passos na rocha que é Cristo, e você vai produzir frutos. Amém ou não amém? Quando eu busco ao Senhor, Deus se manifesta e fala comigo. Por exemplo, quando eu busco ao Senhor, Deus realiza o impossível. Ana buscou o Senhor, era estéril, e Deus deu um filho a Ana. Sim ou não? E o que é impossível para Deus? Nada. Lucas capítulo 1 nos diz isso, que nada é impossível para Deus. Já imaginou se você se posicionar para buscar ao Senhor aquilo que é impossível? Quantos milagres nós vamos ter para contar no nosso culto de quinta-feira? Aí você diz assim, pastor, no culto de quinta-feira não está acontecendo nada. Tá. Aquele que está buscando está recebendo. Quem quer ver milagre? Busca a Deus. Pastor, a porta está fechada, trancada e lacrada. Busca a Deus. Eu já bati, já fui atrás e nada acontece. Vai acontecer. Eu lembro que no momento mais difícil da vida da minha família, meu pai, já experiente, com seus 40 e poucos anos, ficou desempregado. E depois que tu pega uma certa idade, para tu conseguir emprego é mais difícil. E meu pai, sempre buscando a Deus, em um dos cultos domésticos, Deus usou meu irmão de criação, Moisés, falando que Deus iria abrir uma porta para o meu pai no culto doméstico. Um tempo depois, um irmão chamado Abimael vai lá em casa. Na época meu pai era presbítero Moacir, o senhor não quer trabalhar não? Eu trabalho no shopping, nós fazemos a manutenção dos ar-condicionados de todo o shopping, um dos shoppings que tem lá no Rio. O senhor não quer trabalhar comigo lá não, para fazer essa manutenção? Meu pai falou, eu quero, mas eu não sei nada de refrigeração. Não precisa saber não, é só o senhor aceitar. Meu pai foi empregado. Essa empresa foi a empresa que meu pai se aposentou. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Talvez você está achando assim, para Deus me abençoar, eu tenho que me capacitar. Ele capacita os incapacitados. Basta você crer. Meu pai começou a trabalhar. Depois desse irmão que abençoou meu pai, que era um dos supervisores lá que ensinou meu pai a trabalhar, esse irmão foi embora da empresa e o meu pai ficou.
Aí essa empresa perdeu o contrato no shopping. Aí foi para os Correios. Um monte de pessoa foi mandada embora. Mas meu velhinho foi para os Correios. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor é sacudida, é transbordante. Se você buscar ao Senhor, Ele vai se manifestar. Se você buscar ao Senhor, Ele vai te responder, porque Ele é um Deus maravilhoso. A oração, ela tem seus efeitos, sim ou não? Principalmente quando tu não tem condições para Deus mostrar que Ele é Deus. Eu lembro que quando eu tinha 20 anos, foi um dia desse, rapidinho. Me lembro assim, eu tinha uns 60 quilos a menos, mas eu lembro. Quando eu casei, que só tinha telha no quarto e na sala. Cozinha, banheiro e corredor não tinha telha. A casa, quando chovia, a gente botava um lençol, porque eu não tinha dinheiro para comprar cortina, presbítero. A gente botava um lençol na porta do quarto, que aí a chuva ficava batendo e a água para fora, né? Não ficava entrando no quarto. E aí eu fiquei orando ao Senhor, Tatiana também, a gente orando, pedindo a Deus que me desse condições. Mas eu percebia que nunca sobrava dinheiro para eu comprar telha. E aquilo, sabe, aquilo me incomodava. Até porque, lá em Mato Grosso do Sul, tinha muito, aqui é a Carapanã, lá tinha muito mosquito também. Então quando dava a noite, os mosquitos pegavam o elevador, subia, né, a parede, e descia e ficava ali. Corredor, banheiro e cozinha. Era aberto, os mosquitos brincavam. Então, para você ir no banheiro, era aquela luta. Você ia, pá, né? E eu orando ao Senhor até que eu fiz uma viagem, eu era marinheiro. Eu fiz uma viagem e aí eu fiz os cálculos que dava para eu telhar o banheiro, o corredor e a metade da cozinha. E aí eu peguei o dinheiro, tinha um irmão que já dorme no Senhor, faz parte da igreja triunfante, irmão Pécora, ele tinha um barrigão assim, parecido com o de alguém. Aí eu falava assim para ele: Pécora, tem como tu comprar, ele trabalhava nessa empresa, tem como tu comprar telha para mim, para mandar lá para casa? Ele falou: tem sim, moço. Aí eu dei o dinheiro para ele, irmão. E dá uma semana e nada das telhas chegar. E a gente, né? A gente é meio ansioso, né? Ou só acontece comigo? Eu já olhava assim pro teto e ficava imaginando minhas telhas lá, sem mosquito. Eu falava: ô glória, vai chegar as telhas. E deu uma semana nada, uma semana e meia nada. E eu no escuto: Pécora, cadê minha telha, Pécora? Ele: não, rapaz, eu esqueci, mas dessa semana vai. Irmão, na sexta-feira chegou as telhas. Eu comprei aquelas telhas de Eternite fininha, de 2,44, acho que por 60. E quando o caminhão chegou com aquela telha grossona e mais larga, 1 e pouco, pô. Quando o caminhão chegou, eu falei: moço, essa telha não é para mim não, moço. Eu comprei a telha fininha. Olha o que o motorista falou para mim: o senhor sabe ler? A minha cara, irmão, ó, pá. Sabe ler? Olha aqui, ó. Tá falando que é essa telha aqui. Se tu comprar outra, o problema não é meu, eu tenho que entregar. Falei: rapaz, amém, pode botar aí, meu amigo. Cara grosso. Quando eu olhei as telhas, Domício, dava para cobrir minha casa todinha. Até hoje eu não sei quem mandou aquelas telhas, humanamente falando, porque eu sei que o meu Deus operou milagre. Eu não sei se Deus usou a Pécora, que ele negou até a morte. Pécora, foi você que comprou a telha grossa? Não, rapaz, não comprei telha grossa nenhuma. Falei: Pécora, mas mandaram telha grossa lá para casa, não vai ficar ruim para você não. Aí ele falava assim: seja crente, rapaz, seja crente. Ah, isso aqui que eu lembro, a Bíblia diz que o Senhor faz muito mais além daquilo que você pede ou pensa.
No sábado eu todo feliz, irmão, cobrindo a casa toda. O vizinho do lado passou, eu falei, eu comprei telha. Aí, ó, comprei telha, vou cobrir tudo. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, abençoa aquele que busca. Talvez você está aqui perdendo a bênção porque você não está falando com Deus, porque você não está interagindo com o Senhor. Fala para Deus o que está te incomodando, o que está doendo, o que está fazendo você sofrer. Ele é aquele que, se não tirar o teu sofrimento, Ele vai te dar graça para passar por ele. O apóstolo Paulo estava incomodado com o espinho na carne, com a agonia. Então ele foi orar e Deus fala o seguinte para Paulo: olha, a minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente para você passar por essa luta. A graça do Senhor é suficiente para você vencer essa luta, porque você precisa buscar ao Senhor. Então comece a semana com uma atitude diferente. Comece hoje buscando ao Senhor o impossível da tua vida. Comece hoje buscando ao Senhor, agradecendo pelo que Ele já fez, irmãos. Olha para trás, irmão. Quantas coisas Deus tem feito por nós. Quantas coisas Deus tem feito por nós. E buscar ao Senhor também tem que ser para agradecer. Porque quanto mais somos gratos a Ele, mais Ele nos abençoa. Saia daqui com essa palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Fica de pé.